Olá, galerinha do sexto ano. Vamos iniciar mais uma aula de história e hoje a gente vai estar falando sobre a civilização asteca. Na aula anterior, nós trabalhamos sobre a civilização maia. Então, hoje nós vamos estar iniciando a civilização asteca. Vamos estar utilizando o livro de vocês nas páginas 292 e 293. Aí os assuntos que nós vamos estar trabalhando é a civilização asteca, a religiosidade, o comércio e a organização militar. Aqui nós temos uma imagem, né, da capital da civilização asteca, que é a cidade do Império Azteca, Tecno, Tecnotip, eu não sei como é que fala esse nome, assim, mas essa é a capital. É uma cidade muito bonita, muito bem desenvolvida, e nós vamos estar depois vendo sobre essa cidade. Então, assim, a civilização asteca, ela se localiza onde fica a cidade do México, né, aqui, e ela foi a capital ela, dos astecas, ela foi criada, né, foi desenvolvida bem onde fica hoje a capital do México, e é perto de um lago, né, esse lago chamado Texcoco. Então, esse lago, ele ficava, né, bem próximo da cidade, tanto que eles desenvolveram, depois a gente vai ver, né, desenvolver agricultura, tudo assim, teve todo um preparamento, né, para justamente por ser uma área, né, onde tinha muita água, né. Então, assim, a civilização asteca foi uma civilização pré-colombiana, quer dizer, antes da chegada de Colombo, né, na América, e e ela possui uma sociedade hierarquizada, né? Ou seja, formada no grupo lá da pirâmide social, estava lá o imperador e a nobreza, né, seus familiares, depois vinham os homens comuns na base, né, estavam os escravos. A gente vai estar usando o livro de vocês, né, então falando, aqui está o livro. Então fala assim que a civilização asteca foi uma civilização, né, onde tinha muitos guerreiros. Eles eram muito bem treinados, muito bem formados, né? E através disso eles conquistaram, né, vários povos, né? Eles dominaram vários povos, né, que viviam na região. E os povos conquistados, né, por eles eram, né, é, alguns se tornavam escravos, né, a maioria deles se tornavam escravos. Ele tinha, né, como o domínio, eles poderiam ser tanto, né, com acordo ou então, né, pela força, né, pela guerra. E assim, esses escravos, essas pessoas conquistadas, elas tinham que pagar tributo, né? E esse tributo, né, fez com que aumentasse cada vez mais a riqueza, né, e a formação do império. Aqui nós temos o mapa, né, do século XVI e mostra, né, o Império Azteca, todo onde foi o Império. Aqui ficava a capital, né, do Império Azteca, que hoje é a capital do México. Então, assim, os astecas, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam, né, em vários deuses. Eles tinham, geralmente esses deuses eram relacionados aos elementos da natureza, e eles eram, né, capazes, eles acreditavam, né, que esses deuses controlavam a vida e a morte, né? Então aqui nós temos a imagem de algumas divindades astecas, né, e as suas principais características. Então, assim, aqui tem esse que era um dos deuses mais importantes, né, que era o deus Sol. Ele era o deus do Sol e também o deus da guerra. E temos outros aqui, outros deuses, né, que também eram importantes para eles. Por exemplo, esse deus aqui, ele era o deus, né, da fertilidade e também o deus da ressurreição. Então, cada deus representava, né,
algum elemento da natureza, ou então também, né, representava, ou seja, o deus da guerra, ou seja, o deus da ressurreição, da fertilidade e assim por diante. Aqui diz assim que existem algumas características semelhantes entre esses deuses. Então, assim, quais eram essas características semelhantes? Então, assim, estavam ligados aos elementos da natureza, era o deus do sol, o deus sol, e o deus da noite e do fogo. Então, o deus dos relâmpagos e dos granizos. Então, porque todos eles estavam relacionados ao quê? Aos elementos da natureza. Então, assim, geralmente os astecas, eles também, além disso, eles faziam alguns rituais, né? Eles acreditavam que, né, a religião asteca acreditava que, incorporando elementos característicos da religião de outros povos, né, tipo os maias, faziam também esses sacrifícios. Então, eles realizavam sacrifícios humanos, e os astecas acreditavam que o funcionamento do sol dava-se por meio da realização regular de sacrifício humano. Ou seja, com esses sacrifícios, agradava, né, aos deuses, e com isso, né, as colheitas iam ser melhores, né, ia ter todo né, um agrado, uma recompensa, né, pelos deuses. Aqui nós temos alguns, né, dos deuses do panteão asteca. E como a gente já viu já algum deles, como esse também aqui a gente já viu lá no livro de vocês. Então, assim, aí os astecas, eles possuíam, então, assim, a principal atividade deles era agrícola. E eles eram um povo, assim, muito próspero. E isso desenvolveram uma técnica muito importante, né, de cultivo, que chamava as chinapas. O que eram essas chinapas? Eram, umas ilhas, né? Umas ilhas flutuantes que eles construíam, porque eles construíram a cidade bem próxima de um lago. Então, assim, o espaço, né, era bem pouco. Então, assim, por falta de espaço, eles resolveram, né, construir essas sinapas. E assim, o que era? Assim, elas construíram de que maneira? Era basicamente de lama, arbustos, e utilizavam de material orgânico, né, que eram retirados lá do fundo do lago. Então, assim, ela vinha muito fértil, né? E aonde era aqui onde que eles plantavam. Então aqui então ele está construindo, né, ainda. Ali já está com as plantações, né? Então assim, tudo organizado. Um cuidava, outros plantavam e assim por diante. O comércio. Então assim, a agricultura, eles plantavam milho, abóbora, cacau, pimenta, tomate, algodão e alguns outros também alimentos. Então assim, e era interessante que eles tinham assim o cacau era um fruto muito importante, né? Nós gostamos muito do chocolate, né? Nós adoramos chocolate. Mas assim, eles usavam, né, a árvore do cacoeiro, ela era considerada uma árvore sagrada para eles. E os frutos, as sementes do cacau, ele era tão valiosa, era muito valiosa, e eles usavam como uma moeda. Então, assim, era bem interessante. E eles também tinham um sistema de irrigação, assim, que era bastante avançado, né? Eles tinham arquedutos e canais de irrigação, e também por onde eles passavam com os barcos. Então, assim, as ruas, olha, pode ver que a cidade, né, ela foi construída, né, no lago, e eles navegavam por ela, né? Nós temos uma cidade que também, assim, é, não vamos dizer que é igual, mas assim, tem também que dá para ser navegada por ela, né? Veneza, né? E então, assim, eles possuíam também uma vasta rede de comércio e tinham um sistema de administração tributária. Então, assim, pagavam-se impostos. Então, o comércio era bem desenvolvido. Então, assim,
A, o comércio, né, depois da agricultura, desempenhava um dos papéis mais importantes na economia dos astecas. E todas as cidades do Império Azteca, elas possuíam mercados que eram bem movimentados, né? E ali eles trocavam alguns produtos. Vamos ver lá no livro de vocês. Aqui nós temos sobre o comércio. Então, assim, as atividades comerciais, elas eram muito importantes no dia a dia dos astecas. Em cidades, né, como Tecnoplas, que é a capital, existiam grandes mercados, onde as pessoas trocavam diversos produtos. Então, aqui nós temos a semente do cacau, né, que era uma moeda, né, usada como uma moeda de troca, né, que já não tinham dinheiro. Então, assim, e que eles trocavam o quê? Tecidos, milhos, penas, plumas, objetos de cerâmicas, e eram alguns dos produtos que eles podiam ser trocados no mercado. Mas também tinha as pessoas que eram pobres e que não tinham alguma coisa para trocar, né? Então, o que eles faziam? Eles trocavam a força de trabalho, né, por produtos que eles estavam precisando, estavam necessitando. E aqui tem um exemplo, né? Eles estavam trabalhando, aí em troca do trabalho deles, eles compravam os produtos. E também tinha os prisioneiros de guerra, que esses prisioneiros que eram capturados nas guerras, eles eram vendidos como escravos nesse mercado. Então, eram como se fosse uma mercadoria. Então, assim, o comércio, né, ele realizava as trocas, né, de animais, como a gente viu lá na imagem. Daí, assim, os comerciantes astecas, eles podiam ser divididos entre os que comercializavam produtos comuns, básicos, como produtos, né, do cotidiano, e também aqueles que vendiam os produtos de luxo. Então, tinha, né, um mercado, uma feira que vendia esses produtos básicos, né? E também, mas tinha aqueles que vendiam as pedras preciosas, né? Esses produtos de luxo, eles viajavam, né, por várias regiões, né, lá, e eles, tanto dentro, né, da cidade, como fora, né, das terras astecas, e para vender todos esses produtos. E eles tinham um papel muito importante. Então, assim, eles eram como se fossem informantes, né? Então, assim, quando eles viajavam, eles observavam, né? E eles passavam, né? Vendo alguma coisa, né, dos povos adversários, eles pegavam e passavam aos chefes militares, né? Essas informações. Então, que era de grande valia, né? Para ele se proteger e proteger o império. Então, assim, a organização militar. Eles eram um povo muito guerreiro, né? Os astecas, eles conquistaram vários povos, então eles cobravam tributos, né? Que esses tributos eram pagos com mercadorias, né? Como pluma, tecido, ouro, prata, pérola e assim por diante. E o milho era um dos alimentos mais importantes, né, dos astecas, era o milho. Então, antes da gente ir lá, vamos ver lá. Então, aqui nós temos no livro de vocês, né, falando sobre a organização militar. Então, assim, eles, eles conquistaram, eram homens bem treinados, né, que participavam, e eles sempre conquistavam, né, novas